As sombras da noite se estendiam pela pequena cidade de Santa Clara, envolvendo-a em um manto de mistério. A chuva caía incessantemente, como se o céu estivesse chorando a partida de alguém querido. O velório de meu tio Carlos aconteceria na antiga capela de pedra, que ficava no topo de uma colina, rodeada por um cemitério silencioso e sombrio. Enquanto eu me aproximava do local, sentia o peso da tristeza e da perda se enraizar em meu coração. Tio Carlos tinha sido mais do que um tio para mim, ele era um segundo pai, um amigo, um confidente. Desde a morte trágica de meus pais, ele tinha sido meu porto seguro, aquele que me protegeu do mundo cruel e me mostrou amor incondicional. Agora, seu adeus deixava um vazio que parecia intransponível. Ao entrar na capela, o ar estava carregado de um sentimento pesaroso, e o aroma de velas acesas se misturava com o aroma da chuva. As paredes de pedra, gastas pelo tempo, pareciam guardar segredos antigos, e os vitrais coloridos filtravam a luz da lua, criando um ambiente etéreo. A capela estava quase vazia, com apenas algumas pessoas sentadas em silêncio, compartilhando lembranças e chorando em seus cantos. Eu me sentei em uma cadeira de madeira perto do caixão de tio Carlos, tentando conter as lágrimas que ameaçavam transbordar. O ambiente era sombrio, mas havia algo inexplicavelmente reconfortante naquele lugar. Talvez fosse a presença daqueles que vieram se despedir ou a atmosfera carregada de memórias. O som da chuva lá fora parecia sussurrar histórias há muito esquecidas. Enquanto eu estava imerso em minhas lembranças, uma mulher idosa se aproximou de mim com passos lentos e sorriso acolhedor. Era a Dona Eulália, uma amiga de longa data de meu tio Carlos. Ela colocou a mão enrugada sobre meu ombro e, com ternura, disse palavras reconfortantes. Seus olhos sábios pareciam carregar consigo a sabedoria de incontáveis histórias vividas. Maria, minha querida, eu sei o quanto você amava o Carlos. Ele era um homem especial, e sua partida deixa um vazio imenso em nossos corações. Mas tenha fé, minha jovem, pois tenho certeza de que ele está em paz agora, olhando por você lá de cima. Suas palavras trouxeram um pouco de conforto, mas a dor ainda era avassaladora. Decidi me levantar e caminhar até o caixão para me despedir pela última vez do homem que tanto significava para mim. Seu rosto sereno, como se estivesse apenas descansando, trouxe um sorriso triste aos meus lábios. Enquanto eu permanecia ali, perdida em minhas memórias e sentimentos, senti um arrepio percorrer minha espinha. A chuva lá fora continuava a cair, mas um silêncio estranho parecia preencher a capela. Eu me virei lentamente para olhar ao redor, mas não vi nada fora do comum. Apenas a escuridão e o silêncio. Foi então que a porta da capela rangeu suavemente, como se fosse empurrada por uma mão invisível. Meu coração acelerou, e eu tentei me convencer de que era apenas o vento. No entanto, uma sensação de inquietação começou a tomar conta de mim, como se houvesse algo mais naquela noite sombria. Enquanto eu permanecia ali, olhando para a porta entreaberta, um leve sussurro parecia se misturar ao som da chuva lá fora. Era quase como se vozes antigas estivessem tentando se comunicar comigo, mas seus murmúrios eram ininteligíveis, perdidos no tempo. Talvez fosse a tristeza ou a falta de sono, mas eu sentia que a capela estava viva com uma energia inexplicável. Uma sensação de estar sendo observada, como se algo ou alguém estivesse presente além das paredes físicas daquele lugar. Um arrepio percorreu minha espinha quando notei que a porta começou a se fechar lentamente, como se fosse guiada por uma força invisível. O ambiente ficou mais frio, e minha mente começou a imaginar coisas que jamais havia considerado possíveis. Eu queria acreditar que era apenas minha imaginação, que tudo não passava de um resultado do luto e da tensão emocional que vivenciava. Mas, ao olhar novamente para o caixão de meu tio Carlos, um sentimento de proteção e segurança pareceu preencher o ambiente. Naquele instante, uma pergunta inquietante tomou conta de mim: será que meu tio ainda estava ali, de alguma forma, olhando por mim em sua despedida final? Uma sensação inexplicável de serenidade me envolveu, apesar do medo que me consumia. Eu me sentei de volta em minha cadeira, mantendo o olhar fixo no caixão.
A capela continuava imersa em silêncio, e eu me vi envolto em um enigma que desafiava a explicação lógica. A presença invisível parecia se acalmar, e uma paz perturbadora se estabeleceu. Enquanto eu me entregava ao cansaço e aos calmantes que fluíam em minhas veias, senti uma sensação de que aquele momento seria eternamente gravado em minha mente, como uma lembrança indelével de uma noite enigmática e assustadora. Enquanto eu permanecia sentada naquela cadeira, o silêncio da capela foi quebrado por um som estranho vindo do lado de fora. Eram passos abafados, como se alguém estivesse se movendo sorrateiramente na escuridão. Meu coração começou a bater descompassadamente, e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer tomou conta de mim. Os passos se aproximavam cada vez mais, e a atmosfera dentro da capela se tornava ainda mais pesada. Tentei chamar a atenção das poucas pessoas presentes, mas minha voz parecia presa em minha garganta. Todos pareciam hipnotizados pelo silêncio sepulcral que envolvia o lugar. De repente, a porta da capela se abriu bruscamente, e 2 jovens mascarados irromperam no recinto, ambos com pistolas em punho. Seus olhos estavam arregalados e selvagens, refletindo um desespero descontrolado. Era evidente que não esperavam encontrar tantas pessoas no local. Um grito coletivo de surpresa e medo ecoou pela capela, mas nenhum de nós tinha forças para reagir. Eu estava ainda mais enfraquecida pelos calmantes, e apesar de querer proteger a memória de meu tio, sentia-me impotente diante daquela situação aterrorizante. Os assaltantes gritavam ordens, exigindo que todos entregassem seus objetos de valor. A confusão se instaurou, e a imagem do caixão de meu tio ao fundo, iluminado pela luz fraca das velas, acrescentava um tom sombrio à cena. Era como se o momento da despedida de meu tio estivesse sendo profanado por aqueles invasores cruéis. Meus olhos se encontraram com os de Dona Eulália, e pude ver o medo e a tristeza em seu olhar. Ela era uma mulher frágil, mas sua coragem era notável. Ela segurava com força um pequeno relicário de prata que pertencera a meu tio Carlos. O objeto tinha um valor sentimental imenso para ela, e eu sabia que não o entregaria facilmente. Os assaltantes se aproximaram de Dona Eulália, exigindo o relicário com violência. Mas ela permaneceu firme, sua mão tremendo ao segurá-lo. A tensão no ar era palpável, e eu me sentia impelida a fazer algo, mas minha fraqueza me impedia de agir. Foi então que um dos assaltantes se virou em minha direção, sua arma apontada para meu rosto. Minha mente estava turva, mas eu podia ver o brilho da ameaça em seus olhos. Ele exigiu que eu lhe entregasse meu celular, e minha mão trêmula estendeu o aparelho em sua direção. No momento em que ele estava prestes a agarrá-lo, algo inesperado aconteceu. Um grito agudo, um som estridente, ecoou pela capela, atravessando o silêncio como uma lâmina. Era um grito que vinha de cima, como se viesse do próprio teto. O assaltante soltou um grito de puro terror e recuou rapidamente, como se tivesse sido atingido por algo sobrenatural. Seu comparsa também pareceu aterrorizado e se virou para a porta, como se estivesse prestes a fugir. Eu estava atordoada, sem entender o que estava acontecendo. Meu olhar seguiu o assaltante que ainda estava na capela, e ele estava apontando para cima, seus olhos arregalados, como se visse algo que não estava lá. Os gritos pareciam continuar, ecoando cada vez mais alto. A capela parecia vibrar com a energia assustadora, e eu podia sentir o pavor tomando conta de todos nós. Eu me agarrei à cadeira, sentindo que estava prestes a desmaiar de medo e confusão. E então, sem aviso, os 2 assaltantes saíram correndo da capela, empurrando uns aos outros em sua pressa em escapar. A porta bateu com força atrás deles, e a capela mergulhou novamente no silêncio. Todos nós ficamos imóveis, atordoados pelo que acabará de acontecer. O terror que nos invadiu naquele momento era indescritível. Eu não sabia o que pensar ou como reagir. Tudo parecia tão surreal, como se tivéssemos entrado em um pesadelo coletivo. Dona Eulália estava trêmula, mas ainda segurava o relicário com força. Seus olhos se encontraram com os meus, e ambos sabíamos que havia algo inexplicável acontecendo ali. Será que
Foi ele? Será que meu querido Carlos nos protegeu de alguma forma? Ela sussurrou, com a voz embargada pelas lágrimas. Eu não tinha respostas. Apenas um sentimento profundo de que algo sobrenatural havia acontecido naquela noite, algo que não podíamos compreender completamente. Enquanto todos tentavam recuperar o fôlego, eu olhei novamente para o caixão de meu tio Carlos. Sua imagem parecia serena e tranquila, como se nada tivesse acontecido. Será que ele estava realmente ali, de alguma forma, nos protegendo em sua despedida final? A capela permaneceu em silêncio, e a chuva lá fora continuava a cair, como se o mundo estivesse se despedindo de meu tio em sua própria melodia sombria. Nós éramos apenas testemunhas de algo que ultrapassava nossa compreensão, algo que deixaria uma marca indelével em nossas vidas para sempre. Após o terrível acontecimento na capela, o silêncio se instalou novamente, mas desta vez era um silêncio perturbador, carregado de mistério e medo. Todos permanecemos imóveis, tentando processar o que havia acontecido. As velas continuavam acesas, mas sua luz parecia mais fraca agora, como se até mesmo elas tivessem sido afetadas pela presença sobrenatural que pairou sobre nós. Enquanto tentávamos nos recuperar, uma sensação inquietante nos invadiu. Algo mudou no ar, como se uma presença sombria ainda estivesse por perto, observando-nos em silêncio. A chuva lá fora continuava a cair, e o som agora parecia mais sinistro, como um coro macabro que ecoava pela noite. Nossos olhares se encontraram novamente, mas ninguém ousou falar. Dona Eulália, ainda segurando o relicário de prata, parecia perdida em pensamentos. Ela murmurou algo sobre a proteção de meu tio Carlos e acreditava firmemente que ele havia nos salvado de alguma ameaça desconhecida. Aquele encontro com o sobrenatural deixou em todos nós uma sensação de vulnerabilidade diante do desconhecido. Não sabíamos o que era real e o que era fruto de nossa imaginação perturbada pelo medo. A linha entre a vida e a morte parecia tênue, e a noção do mundo que conhecíamos estava agora turva e instável. Eu me levantei, apoiando-me na cadeira, ainda sentindo-me fraca após o choque emocional. Olhei para o caixão de meu tio Carlos mais uma vez e tentei encontrar uma resposta para o que havia acontecido. As palavras de Dona Eulália ecoaram em minha mente, e a esperança de que meu tio estivesse realmente ali, protegendo-nos, começou a surgir. Contudo, essa esperança logo foi substituída por um arrepio que percorreu toda a minha espinha. A atmosfera se intensificou novamente, e uma sensação de que algo se aproximava tomou conta de todos nós. O ar ficou mais frio, e uma presença opressora se fez presente. Dona Eulália se agarrou ainda mais ao relicário, seus olhos arregalados olhando para o vazio. O som da chuva lá fora parecia se fundir com um som gutural, como se vozes sussurrantes estivessem saindo das sombras. E então, de repente, o inimaginável aconteceu. O caixão de meu tio Carlos começou a tremer, como se algo estivesse se debatendo dentro dele. O horror tomou conta de todos nós, e alguns gritos irromperam na capela. Eu mal conseguia acreditar no que via. O caixão estava se abrindo lentamente, como se uma força invisível estivesse liberando algo aprisionado dentro dele. Meu coração acelerou e, apesar de meu instinto gritar para fugir, eu não conseguia me mover. Uma figura emergiu do caixão, envolta em sombras. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, e eu senti meu corpo tremer diante de sua presença. Era uma aparição, um espectro, e minha mente se recusava a aceitar o que estava vendo. O fantasma de meu tio Carlos estava diante de nós. Ele flutuava no ar, seu rosto sereno agora transfigurado em uma expressão vingativa. Seu olhar se fixou em nós, como se quisesse nos transmitir uma mensagem além das palavras. O terror tomou conta de todos nós. Algumas pessoas tentaram correr, mas suas pernas pareciam pesadas demais, incapazes de escapar daquele encontro sobrenatural. Dona Eulália, embora visivelmente assustada, permaneceu firme, como se acreditasse que o espírito de meu tio não nos faria mal. O fantasma de meu tio Carlos flutuava pela capela, suas mãos estendidas em nossa direção.
Uma rajada de vento gélido acompanhou seus movimentos, e eu senti a presença de algo muito maior do que qualquer explicação racional poderia fornecer. E, então, o fantasma de meu tio parou diante de mim. Seus olhos penetrantes se fixaram nos meus, e eu senti uma onda de emoções atravessar meu ser. Era como se ele quisesse dizer algo, mas as palavras não eram necessárias. Uma sensação de alívio se misturou ao medo em meu coração. Eu sabia que ele estava ali para me proteger, para me dar a segurança que eu precisava em seu momento de partida. Seu espírito estava em paz, mas ele não nos deixaria desamparados. Em um último gesto, o fantasma de meu tio Carlos acenou para mim e Dona Eulália. A sensação de calma e proteção que emanava dele era inegável. E, em seguida, ele desapareceu lentamente, como se a escuridão da noite o tivesse engolido. A capela ficou em silêncio novamente, mas a presença sobrenatural permaneceu em nossos corações. O fantasma de meu tio havia nos protegido, nos dado uma última bênção em sua despedida. Após essa experiência assombrosa, eu nunca mais fui a mesma. Acreditei no inexplicável, no sobrenatural que ultrapassa a nossa compreensão racional. O encontro com o além deixou uma marca indelével em minha alma, uma lembrança que jamais seria esquecida. Os assaltantes nunca foram encontrados, e a história do que aconteceu naquela noite permaneceu um segredo que apenas alguns de nós conhecemos. Não houve explicação lógica ou conclusão satisfatória para o que vivemos. Mas, para mim, ficou claro que o sobrenatural existe, que as fronteiras entre o mundo dos vivos e dos mortos são tênues, e que há forças além de nossa compreensão que podem interferir em nossas vidas de maneiras inimagináveis. Aquele encontro com o além me ensinou a apreciar a vida, a valorizar cada momento ao lado daqueles que amamos. Ele também me mostrou que, mesmo na escuridão mais profunda, pode haver uma luz que nos guia e protege. Meu tio Carlos partiu, mas sua presença continua viva em minha alma, uma luz que me conforta e me dá forças para seguir adiante. A noite na capela de Santa Clara foi um misto de terror e esperança, uma experiência que me fez refletir sobre o mistério da vida e da morte, e sobre a força dos laços afetivos que transcendem o tempo e o espaço. Enquanto a chuva continuava a cair lá fora, eu senti que aquela noite jamais seria esquecida, e que seu significado profundo permaneceria comigo para sempre. Se você curtiu o relato, assombre o like. Se quer ouvir mais relatos como esse, comente Tio Carlos. Até a próxima, e tenha bons pesadelos.